Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Análise Entre Linhas e hoje a gente vai fazer a análise tática desse massacre do Independiente Del Valle 4 a 0 em cima do Vasco da Gama. Se você viu o jogo e não entendeu o que aconteceu, fica comigo aqui até o final dessa análise que eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. Já vai deixando seu like nesse conteúdo, se inscreva no canal e me segue no Instagram, Análise Entre Linhas, para entender o futebol por dentro das entrelinhas. Bom, e o Vasco veio para esse jogo, um jogo de ida do confronto válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O Vasco, que vinha de derrota contra o Botafogo por 2 a 0, já tinha apresentado alguns problemas defensivos no jogo contra o Botafogo e aqui também apresentou outros problemas defensivos. O Del Valle, por sua vez, dentro da partida se mostrou ser um time com ideias muito bem definidas, especialmente quando o time tinha a bola, apresentou várias dinâmicas muito interessantes para atacar o Vasco. E o Vasco, por sua vez, ele sofreu bastante por conta da expulsão do Lucas Piton. O Lucas Piton, que foi expulso muito cedo na partida, aos 11 minutos aqui, ele foi expulso da partida e isso complicou bastante a forma que o Vasco vinha para esse jogo, né? Isso acabou tendo que mudar completamente o plano de jogo do Diniz para o jogo contra o Del Valle. Bom, agora vamos lá na prática entender como é que funcionava essa saída de bola do Vasco, saída de bola do Del Valle, como eram os sistemas de marcação e as vantagens que cada equipe encontrou. Bom, o Del Valle, por sua vez, fazia uma saída de bola em 4+1, usava o volante, o camisa 6 bem mais baixo para acompanhar essa saída de bola e também para ajudar a fazer a transição de defesa para o ataque. Agora observem como o Vasco vai subir o bloco de marcação. O Vasco se defendia num 4-2-4, mas esse 4-2-4 ele tinha algumas peculiaridades. O Vasco por vezes também via se defendendo no 4-4-2. Isso porque quando o time do Del Valle avançava na primeira fase de construção, o Vasco recuava o bloco de marcação e faziam duas linhas de 4 muito bem definidas. E o Ryan e o Nuno Moreira eles subiam para acompanhar essa subida quando o time do Vasco ia pressionar essa saída de bola e acabava fazendo esse 4-2-4. Observem aqui na imagem como esse 4-2-4 ele está bem desenhado. A jogada aqui ela vai se desdobrar pelo lado do corredor esquerdo do campo. O Del Valle vai tentar sair curto e aqui é o ponto que eu queria mostrar para vocês. O 4-2-4 do Vasco bem encaixado, bem definido e aí forçava que o Del Valle usasse dessa bola longa para conseguir fazer sua saída de bola. Bom, mas essa marcação do Vasco, ela foi uma marcação que a gente não conseguiu ter uma amostragem muito grande. Isso porque o Vasco teve o Lucas Piton expulso logo muito cedo. Como eu relatei no começo dessa análise, ele foi expulso com 11 minutos de jogo. Então dificultou muito o modelo de jogo do Vasco, dificultou muito, né, a amostragem para essa marcação-pressão. A gente não conseguiu ter uma noção muito boa de como seria essa marcação-pressão durante o jogo. Agora a gente vai observar que a saída de bola do Vasco é uma saída mais sustentada. Aqui ainda o Lucas Piton estava em campo. O Vasco fazia sua saída de bola num 4+2 e o Independiente Del Valle, por sua vez, subiu o bloco de marcação, pressionava alto e fazia esses encaixes bem definidos. Observem aqui o 4+2 do Vasco. A bola vai sair aqui para o corredor central. O Vasco tenta sair. E aqui é um detalhe muito interessante. O Del Valle, quando subiu o bloco de marcação, mantinha esse padrão no começo do jogo. Deu para perceber esse padrão. O Del Valle compactando bastante jogadores na origem da jogada. E esses espaços, eles vão ser cruciais para as duas primeiras chances de ataque que o Vasco teve na partida. Então, o Del Valle compactava muitos jogadores na origem dessa jogada. E com isso, o espaço que gera é um espaço nas costas da última linha. Isso porque se você tem vários jogadores compactados na origem da jogada, num corredor onde está saindo a jogada, você gera espaço nas costas dos jogadores que avançaram para fazer aquela marcação. Bom, e não podia ser diferente, né? O modelo do Diniz é justamente um modelo que ataca muito bem esse tipo de jogada, né? O Diniz que já tem esse modelo de jogo bem definido de ter vários jogadores na origem da jogada, de ter essas tabelas de rápida de triangulação, de dinâmicas para atacar as costas da última linha. O Diniz e o Vasco soube aproveitar esses espaços no começo da partida. Observem nessa jogada aqui, a bola vai ser ganhada pro Verratti, ele vai ganhar a segunda bola e aqui um detalhe muito importante. Observem que tem 4 jogadores aqui do Del Valle na origem dessa jogada e o Ryan ele pode acelerar livre aqui para frente. Ele vai tentar acelerar, mas o Patrick Mercado vai dar um bote nele, vai conseguir recuperar essa bola. Mas aqui o zagueiro do Del Valle vai acabar errando o bote, né? Vai acabar não conseguindo recuperar a bola pro Del Valle e o Verratti vai atacar livre esse espaço. E eu destaquei aqui um espaço bem grande porque esse espaço era o espaço que tinha nas costas da defesa do Del Valle. Não havia ninguém nessa parte de trás aqui do Del Valle e havia somente os jogadores de defesa tentando recompor. Então esse espaço foi um espaço crucial que o Vasco encontrou para estar atacando o Del Valle ainda quando tinham 11 jogadores em campo. Bom, e aqui é o desdobramento direto dessa jogada que o Verratti puxou contra-ataque, ele vai inverter a bola de corredor, a bola vai sobrar limpa aqui para o Paulo Henrique, aqui ele vai recuar a bola para trás e observem bem a movimentação dos jogadores do Del Valle. Os jogadores estão sendo atraídos aqui pelo referencial da bola. Aqui o Paulo Henrique ele vai gerar apoio, ele vai fazer essa movimentação de recuar para gerar esse apoio. Observem que ele vai conseguir receber esse passe e aí é justamente o espaço que aparecia. Quando você tem jogadores que estão com o referencial para a bola, você acaba gerando esse espaço e esse curto espaço, esse tempo e espaço que o jogador lateral ou ponta tem de pensar, ele vai conseguir muitas vezes encaixar esses cruzamentos. Essas jogadas do Vasco, elas nasciam assim, pelo menos nesse começo de partida. Aqui o Paulo Henrique vai ter liberdade na origem dessa jogada e vai conectar o cruzamento dentro da área aqui pro GB.
ele vai cabecear, mas a jogada vai acabar saindo sem nenhum perigo. Aqui novamente é uma jogada que nasceu da mesma forma que nasceu a primeira jogada do Vasco, uma jogada de lateral. O Vasco vai conseguir ganhar essa segunda bola, e observem bem 5 jogadores aqui do Vasco, e novamente atacando o mesmo espaço, as costas da última linha do Del Valle. O Del Valle encontrou sérios problemas nesse começo de partida, pelo menos, com a linha muito exposta. Observem que vai sair uma dinâmica de tabela aqui entre os jogadores, entre o Ryan e o GB, e aqui olha o espaço que há nas costas da última linha. Quem vai fazer a movimentação para atacar o espaço é o Nuno Moreira. O GB vai tentar conectar um passe nele, por mais que esse passe ele não saia um passe muito bem colocado, um passe muito bem sucedido, o Nuno Moreira vai conseguir receber, e aí aqui está o grande problema. A defesa ela vai estar correndo para trás, e nesse espaço que ela está correndo para trás, ela acaba gerando outros espaços dentro da área. O Ryan vai perceber esse espaço e vai conseguir acertar essa finalização para essa baita defesa do goleiro do Del Valle. Bom, e o maior problema para o Vasco nessa partida foi sem dúvidas a expulsão do Lucas Piton. Isso porque depois da expulsão, o Vasco não conseguiu mais aproveitar esse espaço que o Del Valle cedia nas costas da última linha quando subiu o bloco de marcação. E por isso o Vasco passou a se defender nesse 5-3-1, preenchendo mais, passou a preencher mais o corredor central, e com isso apareciam espaços nas laterais, nos corredores laterais e nas inversões de jogada. E esses espaços eles vão ser cruciais para o desdobramento direto dessa partida. E o Vasco vai acabar se defendendo nessa 5-3-1, que por muitas vezes a gente vai ver na partida virar um 5-4-0. O Verratti às vezes baixava bastante aqui para compor a linha defensiva, e também vamos ver até mesmo um 6-3-0. O Vasco tentava preencher mais o corredor lateral, mas por muitas vezes não conseguia. Isso porque o Del Valle abria 2 laterais com bastante amplitude para justamente tirar a marcação do Vasco, e o Vasco se preocupava mais em preencher o corredor central. O Vasco procurava se proteger dos espaços nas infiltrações por dentro do bloco. Então Del Valle abria 2 laterais com bastante amplitude para justamente o Vasco querer vir marcar esses laterais e abrir espaços para as infiltrações do Del Valle, mas o Vasco preferia manter a marcação bem encaixada no corredor central, e com isso gerava espaços nas laterais. A gente observa aqui o momento de organização ofensiva do Del Valle, 6 jogadores aqui atacando. Muita atenção aqui ao Guaguá na partida. Esse jogador aqui, o camisa 55, ele vai ser um cara crucial na fase de construção do Del Valle, ele e o Patrick Mercado, mas daqui a pouco eu chego nisso. Bom, e o Guaguá, o jogador que está destacado aqui na imagem, número 55 do Independiente Del Valle, ele sempre tinha muita liberdade, né, para atacar esse corredor central. Ele era esse jogador que atuava mais ali por entre linhas, e isso vai ser muito importante para o primeiro gol do Del Valle, principalmente, porque ele geralmente atacava esse entre linhas e a marcação nele não era muito bem encaixada, e as coberturas também não eram realizadas. Bom, e aqui a gente pode observar nessas dinâmicas de ataque posicional do Independiente Del Valle quando o Vasco estava em bloco baixo, como esses jogadores eram importantes. Aqui o Patrick Mercado, que eu destaquei agora há pouco, e aqui o Guaguá. Esses jogadores, eles sempre atacavam esse corredor central, eles tinham muita liberdade e eles sempre eram muito móveis. Então eles sempre se libertavam da marcação para tentar atacar o espaço gerado nas costas da última linha, e sempre tinham muita mobilidade para tentar bagunçar essa marcação do Vasco. E como eu destaquei agora há pouco também, o espaço que o Vasco cedia para o Del Valle foi um espaço crucial para a partida, era o espaço dos corredores laterais. Então o Del Valle soube aproveitar muito bem desses espaços, com inversões no chão por fora do bloco, buscando acelerar a jogada no corredor oposto e buscar esse cruzamento na entrada da área. E aqui é onde vai nascer o primeiro gol do Del Valle. O Del Valle que passou a insistir bastante nessas jogadas de cruzamento. Observem aqui que o ponta do Del Valle ele tá bem aberto na amplitude para gerar justamente esse desencaixe de marcação, atrair a marcação do Vasco para ir buscar, e aqui o lateral vai vir por dentro. Observem que quando o camisa 5 recebe a bola, o lateral vem por dentro para tentar atrair a marcação aqui do Vitor Luiz, que já tinha entrado no lugar aqui do GB por conta da expulsão do Lucas Piton. O Diniz preferiu colocar um lateral esquerdo aqui para fazer essa marcação. Aqui o ponta, ele vai abrir para gerar esse apoio de passe, e muita atenção novamente ao Guaguá. É ele que vai fazer a jogada principal do gol. Aqui quem tá nessa marcação é o Hugo Moura, ele tá sendo atraído pela bola, tá dividindo a referência entre a bola e o Guaguá. Aqui o camisa 5 vai acabar conseguindo conectar esse passe lá pro ponta, e aí aqui é justamente o que eu falei agora há pouco. O Hugo Moura dividindo a referência dele entre a bola e o Guaguá, o camisa 55 do Independiente Del Valle, que tem um nome bastante engraçado. A bola vai chegar na ponta, e é como eu relatei no começo dessa análise. O ponta ou lateral, quando ele tem tempo e espaço nessas jogadas de cruzamento, é uma jogada muito perigosa. Isso porque ele tá vendo de frente a jogada e com muita liberdade na origem. Ele tá observando aqui que o Guaguá não tem nenhum tipo de marcação, e ele vai conectar esse cruzamento justamente aqui na entrada da área. Observem aqui a movimentação, a bola vai ser cruzada exatamente nesse espaço, o Guaguá cabeceia, o Léo Jardim faz essa baita defesa
mas aqui o jogador do Del Valle é o zagueiro aqui, chega de trás e acaba fazendo 1 a 0 pro Del Valle. Bom, e depois disso o Del Valle passou a atacar, né, fez esse primeiro gol logo no final do primeiro tempo e veio pro intervalo justamente mantendo esse padrão de atacar esse espaço nos cruzamentos a partir de inversões no chão por fora do bloco, buscando acelerar a jogada no corredor oposto. Aqui observem o ponta novamente com bastante amplitude, os 2 pontas aqui na imagem com bastante amplitude, e a bola vai ser invertida pelo chão no corredor oposto. E aqui é um grande problema que apareceu também no Vasco quando o Vasco tentava fechar essas jogadas pelos corredores laterais. Quando os laterais ou os alas saltavam no portador da bola, as coberturas do Vasco não eram muito bem encaixadas. Aqui na imagem a gente vai ver o Vitor Luiz tentando saltar aqui no ponta do Del Valle para tentar tirar o espaço dele na origem dessa jogada, e o Tietê, que seria a cobertura imediata aqui do Vitor Luiz, não vai saltar. O zagueiro também vai ficar só observando, não vai saltar. Enquanto isso, o meia do Del Valle vai conseguir espaço e vai conseguir atacar também o espaço que foi gerado. Observem aqui que ele já está acelerando nas costas da última linha. O Tietê aqui está bem longe da jogada, não vai conseguir acompanhar. O ponta do Del Valle vai conseguir conectar esse passe e aí aqui o lateral vai cruzar para trás, para o meio da área aqui, novamente buscando esse espaço no meio da área. E aqui é muito complicado, porque os zagueiros, eles não querem cometer o pênalti. Então, para cortar essa bola aqui, principalmente no meio da área, é muito difícil, é muito complicado. O zagueiro tem que se arriscar muito aqui. Acabou que os zagueiros do Vasco preferiram não arriscar e a bola sobrou nos pés ali de Patrick Mercado para fazer esse segundo gol do Del Valle. E o terceiro gol do Del Valle novamente saiu nesse espaço da inversão da jogada pelo chão por fora do bloco, buscando acelerar a jogada nesse corredor oposto. Aqui o volante do Independiente Del Valle vai conseguir conectar esse passe aqui pro ponta. Agora observem aqui a movimentação dos jogadores do Del Valle. O ponta vai receber com bastante amplitude e o lateral vai se projetar para fazer essa ultrapassagem. Quem tá na marcação deles aqui é o Paulo Henrique do Vasco, o lateral, e aqui também tá o Ryan. O Paulo Henrique, ele tá sendo atraído aqui pelo ponta do Del Valle, que é esse jogador aqui na imagem, e o jogador destacado na imagem, que é o jogador do lateral, que vai se projetar para atacar essa profundidade. O Paulo Henrique vai fazer a troca com o Ryan. Mas essa troca é justamente o ponto que eu detalhei na análise do gol, do segundo gol do Del Valle. As coberturas do Vasco, elas não eram muito bem realizadas, e quando a cobertura ela falha, ela acaba gerando a liberdade na origem do cruzamento. E aí é justamente essa liberdade que vai ser gerada aqui agora. O jogador aqui, ele vai perceber que houve a troca de marcação, mas o Ryan, ele não acompanha. Observe como ele guarda o posicionamento dele, ele vai ficar simplesmente guardando o posicionamento, e o ponta do Del Valle aqui vai atacar o espaço para o meia conseguir trazer para dentro aqui e conseguir acertar esse baita cruzamento para o jogador dentro da área que está atacando o espaço. Observem também uma boa movimentação aqui do atacante do Del Valle atacando. Ele vai fazer esse movimento na diagonal, atacando, induzindo que vai para um corredor, mas aí ele vai inverter e vai para o outro, e vai conseguir fazer esse belo gol, fazendo 3 a 0 para o Del Valle. Bom, e a essa altura aqui do campeonato, o Vasco já estava tendo vários problemas defensivos, já estava cedendo vários espaços, e aí aqui vai gerar um outro espaço, um espaço muito perigoso também, que é o espaço do entre linhas. O futebol, como a gente bem sabe, é um jogo de cobertor curto. Quando você está numa noite de frio e você tem um cobertor curto e você cobre a cabeça, você naturalmente vai descobrir os pés, e se você cobre os pés, naturalmente você vai descobrir a cabeça. E aí é justamente aqui o que eu queria detalhar. Se você compacta jogadores no corredor lateral para tentar tirar a liberdade da origem da jogada, você cede espaço no meio campo e cede espaço também no entre linhas. E é justamente o espaço aqui que vai ser gerado. Observem como a marcação do Vasco está desencaixada. Aqui o Patrick Mercado, ele vai atrair a marcação aqui do João Vitor para quem receber livre aqui no entre linhas conseguir fazer dinâmicas para atacar o espaço que o Patrick Mercado aqui gerou. Observem que quem está na imagem é o Casares, ele vai fazer esse belo corta-luz aqui, vai fazer uma tabela de triangulação. O zagueiro João Vitor aqui do Vasco, ele vai até tentar cortar, mas o Casares vai conseguir antecipar. Num bate-rebate ali dentro da área, a bola acaba sobrando nos pés de Patrick Mercado para fazer Independente Del Valle 4 a 0 aqui, sacramentando a vitória do Del Valle nessa partida. Bom, e agora eu queria destacar aqui para vocês a baita partida que fez Patrick Mercado. Um jogador muito móvel, que soube atuar muito bem, atacando os espaços, soube gerar dinâmicas também para o Del Valle conseguir atacar os espaços. E aqui a gente pode observar no mapa de calor dele, o jogador que atua ali tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito também, atuou muito pelo meio aqui do campo, vindo receber a bola para construir também por dentro e tentar essas inversões de jogada também, onde o Del Valle encontrou espaço. Aqui o jogador recebeu um pênalti, teve um total de 4 chutes e 3 chutes foram a gol, acabou marcando 2 gols aí, uma baita partida individual de Patrick Mercado, uma atuação para coroar esse belo 4 a 0 do Del Valle. Bom, outro jogador também que eu queria destacar, que eu falei muito aqui durante essa análise, é o Darwin Guaguá. Esse jogador que soube aproveitar muito bem também o espaço das entrelinhas, soube aproveitar o espaço que gerava também na entrada da área, no meio da área ali, nos cruzamentos, e foi um jogador muito crucial também para o Del
Del Valle. Ele atuou por 69 minutos nessa partida e teve uma boa média de finalizações ali e chutes ao gol. Foi um jogador crucial aí para o esquema do Del Valle também, atuando no entre linhas. Bom, e do lado do Vasco, se fosse para destacar alguém, com certeza seria o Léo Jardim. Foi um goleiro que pegou um pênalti, teve 9 defesas e foi um goleiro crucial para esse resultado do Del Valle não ter sido um resultado maior. Bom, pessoal, e essa então foi a análise de Independiente Del Valle 4, Vasco da Gama 0. O Del Valle conseguiu vencer, pois essa rápida expulsão do Lucas Piton influenciou diretamente nesse resultado, influenciou diretamente no modelo e no sistema de jogo que o Vasco teve que implementar nessa partida. E o futebol, como vocês bem sabem, é um jogo de quem aproveita melhor os espaços oferecidos. O Vasco sofreu por falta de coordenação nas coberturas defensivas e essa marcação também mal encaixada. Esse 4 a 0 foi um resultado muito além só do resultado técnico, vai muito do resultado tático também. E aqui fica a lição: futebol não é só correr atrás da bola, é entender o que a gente faz sem ela também. Bom, e essa foi a análise completa. Se você curtiu essa análise, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal para mais análises como essa e me segue lá no Instagram, Análise Entre Linhas. Lá eu conto mais sobre os bastidores de análise que vem por aqui, solto bastante conteúdo lá também, explicando dinâmicas muito interessantes que apresento aqui nas análises também. E é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Se você quer ver mais análises do Vasco aqui no canal, comente aqui também e comente os próximos times também para mim estar trazendo novas análises táticas aqui no canal. Bom, pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até o próximo vídeo. Fui!